Estou, né, Wesley? Estou com revisão de processo penal. Uma sexta-feira diferente. Tem uma sexta na minha terça, né? Ai, que delícia. Aí quando voltar, aí amanhã fica de boa em casa, aí quinta-feira, daí quinta-feira é quinta de novo. E sexta é sexta de novo. Essa semana tá gostosa. Duro do profissional liberal é que quando tem um feriado assim, você tem que se virar nos outros dias para fazer render, né? Então, ontem eu trabalhei até 8 horas, hoje de novo, se Deus quiser, e assim vai. Mas tá bom demais, né? O importante é ter trabalho. Gente, hoje nós vamos de revisão, né? Deixa eu abrir aqui, então, a grande prova para eu ver o que passar para vocês. Vamos lá. Ó, lembrando que a nossa prova vale. Deixa eu abrir o planejamento aqui, peraí. Nossa prova vale 6, né? Nesse primeiro bimestre. E 4 pontos de trabalho. Certo? Então, e a prova será 6 questões abertas. Certo? Já no segundo bimestre será realizado prova com valor de 5, 3,5 de trabalho e 1,5 de projeto, não, de prova multidisciplinar. Então tá, então a nossa avaliação desse bimestre serão 6 questões abertas, tá? 6 discursivas. Vamos passar aqui o que nós vimos nas aulas, ó. Vai dar aqui minha anotação. Ó, a gente começou ali com a lei processual no tempo e no espaço, né? Os primeiros artigos ali do CPP. Fontes do direito penal, a gente viu as fontes, princípios, né? Princípios do direito penal. Interpretação processual penal, a gente viu a possibilidade da interpretação analógica, da interpretação extensiva, né? Aí a gente foi para processo e procedimento. Vimos as ações penais, ação penal. Não, depois nós fomos para inquérito, disfarce, peraí. Depois nós fomos para inquérito, né? Vimos todas o assunto pertinente a inquérito policial. Depois nós fomos para ação penal, conceito, características, espécies, né? Condições da ação, início da ação penal pública, início da ação penal privada. Vimos a ação civil ex delicto. Esse foi o nosso primeiro bimestre. Fechamos aí. No segundo bimestre, nós vamos estudar competência e jurisdição, que na verdade a gente já iniciou, né? A gente já iniciou na aula passada, mas é matéria de segundo bimestre. Competência e jurisdição, questões e processos incidentes, desculpa. Prova, sujeitos do processo e atos processuais, citação e intimação. Então, a gente ainda tem aí um longo caminho pela frente. Mas, então, a nossa prova vai cair, gente, qual que é a matéria de prova? Ação penal, certo? Características, o conceito, as espécies de ação, os princípios das ações penais, como se inicia a ação penal pública, a ação penal privada. A ação civil ex delicto é matéria de primeiro bimestre também. O inquérito policial também.
E lá, o comecinho do bimestre também, né? Com certeza vai cair, que fala da lei processual penal no tempo, no espaço, fontes do direito penal. E é isso aí. Beleza, então. Deixa eu ser mais específica agora. Peraí. Vamos lá, gente. Vou colocar alguns pontos para vocês anotarem, tá? Como pontos para serem estudados na prova. Então, eu vou falar, vou dar uma olhada na prova aqui de vocês e vou falar uns pontos para vocês anotarem aí para estudar posteriormente. E depois eu vou dar início à revisão propriamente dita. Então, anotem aí. Deem uma olhada no inquérito policial, no que tange as suas características, no que tange as características do inquérito policial, a questão do arquivamento do inquérito policial, como é realizado depois daquela mudança do artigo 28, né, do CPP. O conceito, né, das ações penais, qual que é a ação penal pública incondicionada, qual que é a ação penal condicionada à representação, qual que é a ação penal privada, qual que é a ação penal privada personalíssima, a privada subsidiária da pública. Então, é importante vocês já terem esse conceito. Na verdade, assim, não é nem conceito, né? Vocês já saberem distinguir uma da outra, né? Os principais pontos de cada uma. Depois, a questão do prazo decadencial para oferecimento da representação e da queixa-crime. O que a gente viu também, que eu não falei, não tinha anotado aqui, mas que foi matéria do nosso primeiro bimestre, é o acordo de não persecução penal. Lembra? Também veio com o advento do pacote anticrime, né? Então, é de 2019. E teve esse surgimento aí do acordo de não persecução penal. O que é esse acordo? Quais os requisitos? Quais as condições que terão que ser cumpridas? E os princípios também, né? A gente falou sobre os princípios do processo penal. Então, é importante também dar uma olhada nos princípios do processo penal. Vou ver o que mais aqui. Direito disponível, princípio tal. Beleza, gente. Basicamente isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu coloquei para vocês. Gente, lembrando que, assim, a revisão, a gente
como o próprio nome diz, né? Não vou voltar aqui e ensinar e explicar cada ponto detalhadamente, não é esse o objetivo. A revisão, a gente precisa de uma troca maior, né, entre mim e vocês. Então, eu preciso que vocês ajudem, que vocês falem, que vocês tirem as dúvidas, que vocês expliquem também, entendeu? Eu não vou aqui me acabar de explicar novamente. Enfim, eu preciso que vocês vão interagindo comigo, né? Falando quais são as dúvidas. Vocês já têm a matéria no caderno, então é uma questão mais fácil. Então, vamos falar primeiro, gente, do inquérito policial. Inquérito policial, salvo engano, vem na nossa aula 3. 3 e 4, né? A gente começou o inquérito policial na nossa aula 3 e depois a gente foi para a aula 4. Então, a gente viu que o inquérito policial é um procedimento administrativo, ele é realizado pela Polícia Judiciária, seja a Polícia Civil ou seja a Polícia Federal, e conduzido pela autoridade policial. Quando vocês verem esse termo, autoridade policial, é referente ao delegado de polícia, tá? O inquérito policial está lá no artigo 5º e seguintes do CPP, certo? Quando será iniciado o inquérito policial? Se for uma ação penal pública incondicionada, ou seja, aquela que independe de representação, independe de queixa-crime, ele será, o delegado, sabendo de um inquérito, ele deve iniciar de ofício, né? Agora, se for uma ação penal, se o crime for de ação penal privada ou condicionada à representação, o delegado não vai poder iniciar esse inquérito de ofício. Então, para iniciar o inquérito, ele vai depender de uma representação da vítima, certo? Então, a vítima tem que fazer aí esse pedido. Beleza. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de um inquérito poderá comunicá-lo à autoridade policial. Se for de ação penal pública, o delegado, sabendo desse crime, ele tem o dever de dar início ao inquérito, né? Agora, se for uma ação penal privada ou condicionada à representação, não. Joia. Características do inquérito. A gente pontuou na nossa aula 2 6 características do inquérito. Nossa aula 3, 6 características. Escrito, obrigatório, inquisitivo, sigiloso, dispensável e indisponível. Escrito não tem segredo, né? Ele tem que ser reduzido a termo, né? Qualquer peça do inquérito tem que ser reduzida a termo. Qualquer informação tem que ser reduzida a termo para formar aí o termo um inquérito policial escrito, tá? Segunda característica do inquérito, obrigatório. Aí eu vos pergunto, o que diz esse princípio da obrigatoriedade do inquérito policial? E tomem cuidado aqui. Quem lembra aí o que é a obrigatoriedade do inquérito policial? Tomem cuidado com a obrigatoriedade, para não confundir. Carol, lembra o que é a obrigatoriedade do inquérito policial? Gente, quem lembrar, puder ligar o microfone para a gente interagir nessa aula. As meninas não quiseram ligar o microfone, responder aqui no chat. Obrigatória, quando preenche os requisitos, tem de oferecer a denúncia. A obrigatoriedade do inquérito policial tem a ver, sim, com o que a Bruna e a Carol disseram. Então, é o seguinte, o delegado, sabendo da existência de um crime, né, ele tem a obrigatoriedade de dar início a um inquérito policial, certo? É dever do delegado.
Então, assim, se ele tem conhecimento de um inquérito, de um crime de ação penal pública incondicionada, é dever dele dar início ao inquérito policial, a uma investigação. Se ele tem, se o ofendido representa, né, para o delegado, ele tem o dever de dar início ao inquérito policial. Então, essa obrigatoriedade, ela diz respeito ao delegado, certo? É uma obrigatoriedade, eu coloquei assim no material de vocês, em relação à autoridade policial, ou seja, ao ter conhecimento de uma infração, preenchidos os requisitos, surge para o delegado o dever de instaurar o inquérito policial. Então, essa obrigatoriedade, gente, ela é em relação ao delegado. Por que eu falei para vocês tomarem cuidado? Porque o inquérito policial, ele tem outra característica que poderia ser confundida aqui, ó. Ele é dispensável, certo? Então, veja bem, o Ministério Público, ele pode oferecer uma denúncia, a vítima pode oferecer uma queixa-crime sem que tenha tido um inquérito policial, certo? Então, eu, vítima de calúnia, ajuizo uma queixa-crime sem ter realizado um inquérito policial, sem problemas. O Ministério Público também, se ele achar que ele tem peças informativas suficientes, ele pode oferecer a denúncia sem previamente aí um inquérito policial, né? Sem prévio inquérito policial. Então, cuidado. Essa obrigatoriedade do inquérito não é que o inquérito é obrigatório para intentar uma ação penal. Não é isso. Ao contrário, ele é dispensável, tá? Essa obrigatoriedade tem a ver com o delegado, em relação ao delegado. Joia? Então, aqui a gente já mata duas características. A obrigatoriedade e a dispensabilidade. Aí, depois também tem a questão da inquisitividade. O inquérito, ele é inquisitivo, ou seja, não há contraditório e ampla defesa. Enquanto a ação penal, ela admite, não, é direito da parte, contraditório, ampla defesa, né? Tem toda uma instrução, o inquérito policial, não. O inquérito policial, ele não tem nem um contraditório, nem a ampla defesa, tá? Ele é um procedimento administrativo inquisitivo. Outra característica do inquérito é o sigilo. O inquérito policial é sigiloso, previsto lá no artigo 20 do CPP, que diz o seguinte: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato, ou exigido pelo interesse da sociedade. Tá. Então, ele em regra, é sigiloso. Joia, né? Porque é um sigilo necessário para a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. 3 observações. 1, não há sigilo para o Ministério Público. 2, não há sigilo pelo juiz. 3, é direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de provas já documentados no inquérito. Então, veja bem, aquilo que já foi reduzido a termo e que já faz parte da peça, que já é uma peça do inquérito policial, o advogado tem direito de ver, certo? Então, não se aplica àquela peça o sigilo. O que pode ocorrer, o que o advogado não vai ter acesso é, por exemplo, um mandado que ainda está em procedimento, ainda vai acontecer, ainda está acontecendo, né? E que ainda não foi juntado ao inquérito policial. Aquilo ali ele não vai ter acesso, até para não prejudicar, né, a prática aí do mandado, por exemplo. Joia. O inquérito policial também é indisponível. Aqui eu vos pergunto, o que é a indisponibilidade do inquérito policial? Gostaria que vocês falassem no microfone, por favor. O que vem a ser a indisponibilidade do inquérito policial? A gente viu que ele é obrigatório para o delegado. Ele é dispensável. Eu posso ajuizar uma queixa-crime, o Ministério pode ajuizar uma denúncia sem um inquérito. E o que é a indisponibilidade do inquérito? Pode falar, Carol, por favor. Não poderá ser arquivado os autos do inquérito.
Quem não pode arquivar? Autoridade policial, delegado. Isso, joia, muito obrigada. Ele é indisponível, gente, também em relação ao delegado. A partir do momento que o delegado deu início ao inquérito policial, ele simplesmente não pode arquivar ou ele simplesmente não pode engavetar esse inquérito, certo? Ele tem que realizar o inquérito até o fim e mandar para o Ministério Público. Quem é o órgão competente para arquivar o inquérito policial é o Ministério Público, tá? O que não pode confundir, que não pode ser confundido, é que, ao final de uma investigação, o delegado, ele pode sim entender que não houve crime, ele pode sim entender que não foi comprovada a autoria, que não se encontrou o autor daquele crime, tranquilo. O que ele não pode é arquivar, mas ele pode concluir ao final do inquérito, ou pela atipicidade, ou não há indício de autorias, ou porque não há materialidade, enfim. Aí ele vai fazer a conclusão dele, né? De acordo com o que ele entender ali diante da investigação criminal. Acontece que não é ele quem arquiva, ele manda para o Ministério Público com a conclusão dele, e o Ministério Público também não está adstrito à conclusão dele. Então, se o Ministério Público, mesmo que o delegado entendeu ali que não há indícios suficientes de autoria, se o Ministério Público entender que há, ele pode dar andamento. E também, se o delegado colocar ali no relatório final que foi comprovada a materialidade e há indícios de autoria, mas o Ministério Público entender de forma diversa, também não está adstrito aí ao entendimento do delegado, tá? Então, ele é indisponível porque o delegado não pode arquivar. Quem arquiva um inquérito é o Ministério Público. Mas nada impede que ele, na conclusão dele, ele entenda aí por uma ausência de tipicidade, né, ou que não haja indícios de autoria. Então, se atentem a esses princípios, tá? Os princípios do inquérito policial. Essa foi a nossa aula 3. A nossa aula 4 também falou do inquérito policial. A gente falou sobre as diligências da autoridade policial, né? As diligências previstas lá no artigo 6º. Como deve agir a autoridade policial também, lá no artigo 13. Do término do inquérito policial, a gente acabou de falar, né? Mas o delegado faz o relatório final, o juiz e o Ministério Público não estão vinculados a esse relatório e também esse relatório não é indispensável. Quanto ao prazo do inquérito policial, gente, qual é o prazo para término do inquérito policial? Quem lembra? Quem lembra? O réu preso são 10 dias e o solto 30 dias. Perfeito. E esses 30 dias podem ser prorrogados, tá? Os 10 dias não, mas os 30 podem ser prorrogados, né? Aí a gente viu que lá na lei de drogas o prazo é diferente, né? Lá na lei de drogas, por exemplo, o prazo para o réu preso é de 30 e o prazo para o réu solto é de 90 dias, beleza? Providências ao Professora. Oi. Já na lei de drogas, tanto para o réu preso quanto para o solto é prorrogável, né? Prorrogável, perfeito. Por igual período. Tá. Tá? Beleza. Daí a gente viu... Vamos lá. Quanto ao artigo 28. Aí, ó, veja bem. Aqui a gente fecha o inquérito policial, tá? Então, são princípios norteadores do inquérito policial, a questão dos prazos do inquérito policial, a questão de que o conceito, né, um procedimento administrativo, inquisitivo, tudo mais. Aí a gente foi para as providências após o término do inquérito policial, certo? Só um minutinho, deixa eu só abrir a porta aqui, gente.
Cadê minha mãe? E o carro? Que carro? Não. Leva lá, então. Pessoal, então, terminou o inquérito policial, é remetido lá para o Ministério Público. O que, que o Ministério Público pode fazer? 4 situações, 4 conclusões que o Ministério Público pode ter. Quem lembra? O delegado terminou o inquérito, mandou os autos ao Ministério Público, o Ministério Público pegou os autos de inquérito policial, o que ele pode fazer? 4 situações aqui possíveis. Jussara, você lembra alguma delas? Uma delas seria que pode devolver para o delegado? Isso. Se ele entender que faltam diligências, ele pode devolver para o delegado. A Bruna falou outra que também pode oferecer o acordo de não persecução penal. Também. Faltam 2. Arquivamento do inquérito? Arquivamento do inquérito e início da ação penal. Exatamente. Tá. Ó, veja bem. Ele pode oferecer o acordo de não persecução penal, se ele entender que estão presentes os requisitos, tá? Ele pode oferecer a denúncia, né, que é o que a Bruna falou ali, iniciar a ação penal, o oferecimento da denúncia. Se ele entender que ali não cabe uma denúncia, nem tem mais diligências a serem realizadas, mas que é caso de arquivamento, ele pode se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial. Ou se ele entender que faltam diligências imprescindíveis para a opinio delicto, ele pede para baixar a DEPOL. A gente escuta muito esse termo. Pede para baixar os autos de inquérito para a delegacia para que sejam realizadas novas diligências. Então, essas são as 4 possibilidades. Aí, gente, aqui a gente já tem duas questões aí para serem estudadas na nossa prova. A primeira é quanto ao arquivamento do inquérito policial, como que ele é feito pelo Ministério Público. Eu falei para vocês que antes o Ministério Público, ele se manifestava, ele requeria o arquivamento do inquérito, ia para o juiz arquivar, certo? Então, quem fazia esse arquivamento era o juiz, quem determinava, né? Mas houve alteração. Quem promove o arquivamento agora é o Ministério Público, certo? Independe do juiz. Faz sentido, por quê? Porque o Ministério Público é o órgão acusador. Então, se ele entende que ali é caso de arquivamento, ele vai ser obrigado a oferecer uma denúncia? Não, né? Agora, imagina no caso que ele requeria o arquivamento, aí o juiz entendia que não era para arquivar, que não era caso de arquivamento. Aí, esses autos iam para o superior do MP. Então, assim, aí imagine que esse superior entendesse que, tudo bem, então, vamos oferecer a denúncia nesse caso. E só se esse superior do Ministério Público, né, de primeira instância, entendesse que era caso de arquivamento, é que o juiz estava obrigado a arquivar. Então, assim, era errado, né, tendo em vista como é o processo penal, porque o Ministério Público, que era o órgão acusador, e o juiz não aceitava o arquivamento. Então, assim, havia uma inconsistência ali. Então, com essa alteração, o Ministério Público, ele promove o arquivamento e não mais requer, e daí vai para o seu superior revisar essa promoção de arquivamento, tá? Deixa eu pegar meu VAD aqui, peraí.
essa alteração, gente, é lá do 28. Peguem lá o CPP de vocês no artigo 28. Quem pode ler pra gente o 28? Deixa eu confirmar aqui, não foi o 28. Isso mesmo. E a não persecução penal é 28A. Então, quem pode ler o 28, que é o que eu acabei de falar, que é a questão do arquivamento. Então, anotem aí no VAD de vocês que o artigo 28 fala do arquivamento, como é o procedimento de arquivamento dos autos de inquérito policial. Anotem que houve uma mudança, né, na legislação, então, às vezes, um ou outro ainda está com a lei antiga, então se atentem a isso, tá? Quem pode ler o 28, por favor? Eu posso ler, Rafaela? Por favor. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial... O Valdivino, esse daí é o antigo. É a redação antiga. Essa é a redação que eu tenho no meu VAD-MEC, no artigo 28 do CPP. Então é a redação antiga. Você já anota aí que tá... Que essa daí isso, observa aí que é a lei anterior. Fazer uma observação aqui. Isso. Porque eu tenho essa redação aqui no meu VAD. Porque realmente é de 2019, então é bem recente essa alteração. Alguém tem aí, ou se o Valdivino tiver como pegar no site do Planalto? Vê se alguém tem atualizado aí. Igor, tem aí o novo. Vamos, gente, participar, revisão. Estou dando de presente para vocês a revisão. Vocês vão me deixar falando aqui sozinha. Até agora participou o Valdivino, a Bruna, o Wesley e a Carol só. E os demais? Cadê os demais? Beleza, Igor. O Igor vai ligar o microfone agora, então, e vai ler para a gente o 28. Boa noite, professora. Boa noite. Artigo 28. Corrige aí, professora, se está certo, viu? Tá. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial, para fins de homologação, na forma da lei. Pode continuar. Se a vítima, ou seja, a representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão, a quem couber a sua representação judicial. Continua? Não, tá jóia. Obrigada, Igor. Então, veja bem, ó, naquela redação que o Valdivino leu, falava em requerer o Ministério Público ia requerer o arquivamento, né? Aqui no 28 novo, já fala em ordenado o arquivamento do inquérito, o Ministério Público comunicará. Então, ele ordena o arquivamento. Então, qual o procedimento para arquivamento de um inquérito policial? Incumbe tão somente ao Ministério Público, tá? O juiz não participa mais desse arquivamento. Ele ordena o arquivamento, intima a autoridade policial, a vítima e o infrator, certo? E ainda ele promove... encaminha os autos à instância instância revisora, tá? Então, agora o Ministério Público vai ter que ter a instância de revisão ministerial, né?
em que aquele promotor vai mandar para homologação. Então, essa instância de revisão no próprio órgão do Ministério Público vai homologar, certo? Então, veja, a diferença foi substancial aí nesse 28. Beleza. Aí, outra diligência, ou melhor, outra conduta que o Ministério Público pode ter ao receber os autos de inquérito é oferecer o acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? Também é novo. Outro dia, uma colega advogada que ela não atua muito no no crime, né? Então, ela me ligou e disse que ela havia sido nomeada para uma... Deixa eu fechar o áudio aqui, peraí. Para uma audiência de não persecução penal. Ela que perguntou, né? Sabia que eu era professora de processo penal e de penal. Aí ela perguntou o que vinha a ser esse acordo de não persecução penal. Então, é algo bem novo também, né? Também é do pacote anticrime. Então, o que vem a ser? O Ministério Público recebeu os autos de inquérito, ele vai lá no artigo 28A, tá? Tá previsto lá no 28A, e analisa se cabe, naquele caso concreto, o acordo de não persecução penal. Então, ele vai verificar se aquele indiciado preenche os requisitos, né? Se ele preencher, ele vai oferecer, ele vai falar assim para o indiciado, ó, como você preenche os requisitos, conforme o artigo 28A, eu não vou oferecer a denúncia contra você, ou seja, não vai iniciar uma ação penal contra você, desde que você cumpra determinadas condições, certo? Então, esse é o acordo de não persecução penal e está lá no 28A. E quais são esses requisitos? Quais são essas condições? Vamos lá. Deixa eu ver. Wesley, você está com o seu... Você tem microfone? Tem, né? Vamos pontuar aí os requisitos e as condições do acordo de não persecução penal. Wesley, lê o 28, então, para mim, por favor. Daí, conforme você vai lendo, eu vou anotando aqui a quantidade e depois eu falo. É o 28A. Ele é bem extenso, mas vai lendo que eu falo a hora de parar. Tá, estou operando. Você queria que eu leia o 28A? O Wesley disse, peraí, Valdivino, obrigado, tá? Vamos ver se ele... Se quiser ler, pode ficar à vontade, seu Valdivino. Tudo bem, então eu vou ler. 28A. Não sendo de arquivamento e tendo o investigado confessado formal ou circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima de 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativas e alternativamente. Aí vai em todos os incisos, né? Daí você pode pular, fazendo favor, lá para o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Estou no primeiro. Sim, o segundo. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica às seguintes hipóteses. Primeiro, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Segundo, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. O 3, ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração de acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condições de sexo feminino, em favor do agressor. Terceiro. Tá joia, tá joia. Pode. Muito obrigada. Gente, então, os requisitos da não persecução, do acordo de não persecução penal estão no caput e no parágrafo 2º. Então, são 7 requisitos. Vamos lá. Primeiro, o investigado tem que ter confessado, tá, formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Essa infração não pode ter sido cometida mediante violência ou grave ameaça. A pena mínima com pena mínima inferior a 4 anos, então a pena mínima não pode ser superior a 4 anos. Então aqui a gente já falou 3. 4, não pode ser cabível a transação penal. Porque se for cabível a transação penal, ela tem preferência, tá? A transação penal. 5, se o investigado for reincidente ou houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual. Então, também não pode ser reincidente e nem se existirem, nem pode haver elementos probatórios aí que indiquem conduta criminosa habitual. 6º, ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos. Então, esse acordo de não persecução penal, ele é de 5 em 5 anos, tá? Se o agente utilizar em 2021, ele não vai poder utilizar em 2022, tá? Tem que ter 5 anos ali da extinção da punibilidade dele. 7, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino também não são aplicáveis. Então, a gente tem esses 7 requisitos, tá? O parágrafo, aliás, os incisos do caput, inciso 1 ao 5, vai trazer as condições que serão cumpridas, tá? Que a gente já vai ler. Wesley, você levantou a mão? Professora, assim, eu fiquei bastante em dúvida sobre a suspensão condicional do processo com essa condição de não oferecimento da persecução penal. Eu queria saber qual que é a diferença dos dois. A gente tem vários institutos que se confundem, mas que você tem que ler a letra da lei para você ver as principais diferenças. A gente tem a suspensão condicional do processo, a gente tem a transação penal e a gente tem agora o acordo de não persecução penal. Tá. Vamos lá. Transação penal. Não pode, a pena máxima não inferior não pode ser superior a 2 anos. Então, vai estar lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Mas eu vou focar aqui na sua dúvida, tá? Então, a sua dúvida é entre a não persecução penal e a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo está no artigo 77 do Código Penal. Vou ler aqui para você. 77 é a suspensão condicional da pena, né? Peraí. Da pena, peraí. Do processo, acho que vai estar lá na lei do juizado também, né? Lei 9.099 de 1925. Lá, por exemplo, uma diferença gritante, Wesley. Lá, a pena não pode ser superior a 1 ano, a pena mínima. Deixa eu achar aqui o artigo 88. 89, ó. Pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
poderá propor a suspensão do processo. Então, ele oferece a denúncia e já propõe a suspensão do processo. A pena mínima não pode ser superior a 1 ano, tá? Então, a gente pega, por exemplo, um crime de ameaça. Crime de ameaça, acho que é 6 meses a... Deixa eu pegar aqui. A 6 meses. Então, para onde eu vou olhar? Para 1 mês ou para o 6? Para 1 mês, tá? Que a gente está falando de pena mínima. Detenção de 1 mês. Então, no crime de ameaça, em tese, caberia a suspensão condicional do processo. Então, primeiro, aqui a gente já tem 2 diferenças. Primeiro, o Ministério Público primeiro oferece a denúncia para depois suspender o processo. O acordo de não persecução penal, ele não chega a oferecer a denúncia, tá? Então, ele pega os autos de inquérito e, se não for caso de arquivamento e tiver cumprido os requisitos, ele já oferece o acordo de não persecução penal em audiência, né? Faz uma audiência para isso. Segundo, a gente acabou de ver aqui os requisitos do artigo 28A. Os requisitos da suspensão condicional do processo estão lá no 77, né? Do CP. Ó, veja bem. Culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade e as circunstâncias autorizarem a concessão do benefício. Inciso 2. Inciso 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Então, ele não pode ser reincidente em crime doloso. São esses 2 incisos que têm que ser observados, né? Porque o 89, ele remete para o 77. Então, o 77 também é utilizado. Então, essa é a principal distinção. Um é antes do oferecimento da denúncia, tá? E são para crimes com pena maior, né? A gente tem aí pena mínima inferior a 4. A suspensão do condicional do processo é pena mínima inferior a 1 ano. Primeiro, o Ministério Público oferece a denúncia e depois ele suspende o processo, tá? Aí, assim, lá vai suspender de 2 a 4 anos, também tem as condições. Aqui também tem as condições, né? Que estão nos incisos do caput. Daí, essas são as distinções principais. Por nada. Janaína, esse artigo 89 é da lei do juizado, lei 9.099 de 95, tá? Beleza. Onde a gente estava? Ah, tá. A gente ia falar das condições. Quais são as condições que devem ser cumpridas, gente, no acordo de não persecução penal? Você lê, fazendo favor, Wesley? Inciso 1 ao 5 do 28A. Inciso 1. Reparar o dano e restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos e proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade e entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juiz da execução na forma do artigo 46 do decreto 2.848. Inciso 4, pagar prestação pecuniária a ser estipulada no termo do artigo 45 do decreto 2048. As entidades públicas ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesados pelo delito. Inciso 5º, cumprir por prazo determinado outras condições indicadas pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Joia, muito obrigada. Então, as condições são essas aí, tá bom, gente? Visto isso, gente, o acordo de não persecução penal, até aqui a gente matou 3 questões, tá? Tem mais 3 aí pra gente ver. Vamos falar da ação penal, tá?
ação penal. A gente viu que tem ação penal pública incondicionada, certo? Aquela que independe de representação do ofendido. Quando o Ministério Público tem conhecimento, ou quando o juiz, ou quando o delegado tem conhecimento de um crime de ação penal pública incondicionada, eles têm o dever de iniciar aí, né, o Ministério Público requer, o juiz determina e a autoridade policial inicia o inquérito policial, certo? Não depende, então, de representação nenhuma. É a regra do nosso Código Penal, né? Somente não vai ser condicionada a representação, aliás, somente não vai ser incondicionada quando estiver previsto no próprio Código. Então, a regra é que seja incondicionada. Ela é iniciada através da denúncia. Beleza. Depois da incondicionada, a gente tem a condicionada à representação e a condicionada à requisição do ministro da Justiça, né? Então, a gente viu são raras as ações de requisição do ministro da Justiça, a gente viu em aula, e as condicionadas à representação, quando for o caso, vai ter no próprio artigo ou no final do capítulo falando o crime previsto neste artigo ou os crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante representação. Então, veja bem, o ofendido tem que representar para que seja intentada a ação penal. Também vai ser de titularidade do Ministério Público, tá? Essa ação através da denúncia. A única distinção aqui é que tem que haver essa representação. Qual é o prazo para a representação, gente? Tem um prazo... O prazo é decadencial ou prescricional? Como é chamado esse prazo? E qual é esse prazo? Débora. Prazo para qual? Prazo para apresentação da representação, para oferecimento da representação. Qual é o prazo? Prazo decadencial de 6 meses. Isso mesmo, Carol, obrigada. Então, o prazo é decadencial de 6 meses contados, isso, Débora, contados do conhecimento da autoria, certo? Então, se a Débora foi vítima de um crime condicionado à representação, uma ameaça é o exemplo típico, ela tem 6 meses da data do conhecimento da autoria para representar contra essa pessoa. Se ela não fizer, vai ser extinta a punibilidade da pessoa, ela não vai ter mais o direito, né, diante da decadência. Joia. Depois, a gente tem a ação penal privada. Só um pouquinho. O controle do ar, tá vendo? Ação penal privada. Ação penal privada, gente... a titularidade dela é do próprio ofendido, então o Ministério Público aqui, ele não vai ser o titular da ação. A inicial não é a denúncia, mas sim a queixa-crime, né? E ela também deve ser intentada no prazo decadencial de 6 meses do conhecimento da autoria. Então, fui vítima de uma injúria, tenho 6 meses do conhecimento da autoria para ajuizar essa queixa-crime. Por que é interessante falar que é o conhecimento da autoria? Porque muitos acham que é da data do fato. Não é da data do fato, é do conhecimento da autoria. É que tem muitos crimes que o conhecimento da autoria e data do fato, eles são idênticos, né? São a mesma data. Mas alguns não. Por exemplo, se eu sou vítima de injúria no Facebook, mas eu não sei quem o fez. Aí, depois de 2 meses, eu descubro que foi o Gregory, por exemplo. Então, o meu prazo decadencial vai contar a partir do momento que eu descobri o autor. Entenderam? Então, essa é a importante distinção. Aí, gente, nós temos uma ação penal privada personalíssima. Qual que é a diferença dessa privada personalíssima e qual é o único crime previsto no Código Penal que é possível essa ação penal?
Vamos lá. Quem lembra? 236 do CP, joia. E qual é a diferença dessa personalíssima? O direito de oferecer queixa, gente, ele é exclusivo do ofendido. Se o ofendido morrer, ele não vai passar esse direito, ele não vai passar para os seus sucessores, não vai passar para o CAD. Lembra que se nos crimes de ação penal privada comum, né, privada propriamente dita, ele passa lá para o CAD, né, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Aqui, na ação penal privada personalíssima, não, é tão somente ele. E é a ação prevista no 236, o crime previsto no 236, que é o crime de... deixa eu ler aqui... Induzimento a erro essencial e ocultação do impedimento, certo? Para casamento, é um crime contra o casamento. Então, é a única possibilidade. E, por último, nós temos a ação penal subsidiária da pública. O que é ação penal privada subsidiária da pública? O que é ação penal privada subsidiária da pública? Ó, a Débora tá ligada. O Ministério Público ele tem um prazo para oferecer a denúncia, né? 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Se ele não faz nesse prazo, nasce para o... Isso a gente está falando de ação penal pública, né? Se o Ministério Público não oferece denúncia nesse prazo, nasce para o ofendido o direito de ajuizar uma ação penal, né? Através da queixa-crime, uma ação penal privada, mas que é subsidiária da pública. Por quê? Porque aquele crime, gente, ele é de ação penal pública. Ele somente surgiu, esse direito do ofendido de ajuizar a ação penal privada, diante da inércia do MP, certo? Então, é possível todos os crimes de ação penal pública, é possível ser objeto dessa ação penal privada subsidiária da pública, desde que o MP fique inerte aí no prazo para ajuizar essa denúncia, para oferecer, melhor dizendo, essa denúncia. Joia? Dúvidas quanto às ações penais? Ação penal incondicionada, condicionada à representação, privada, privada personalíssima, subsidiária da pública e tem ainda condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, a gente tem essas 6 aí. Não, que a gente já matou 5 questões. Então, temos 2 questões aí de ação penal. Nenhuma dúvida? Só na hora da prova? Então, peraí. Deixa eu ver qual que é a nossa outra questão. Sobre qual tema aí? Gente, a questão da prova ilícita. A questão da prova ilícita. A gente vai ter uma questão aí falando sobre prova ilícita na nossa prova, tá? Deixa eu ver que aula que a gente falou da prova ilícita. Eu acho que foi a aula 4 ou 3. Quatro não foi. Deixa eu ver se foi a aula 3, peraí. Quem achar primeiro, me fala. Aula 3, nós começamos a aula 3 falando da inadmissibilidade da prova ilícita. A gente viu, gente, que no processo penal é inadmissível a prova ilícita e também a prova ilícita por derivação, ou seja,
a gente utiliza aquela teoria da árvore dos... árvore dos frutos envenenados. Frutos da árvore envenenada, né? O STF é pacífico de que, no seguinte entendimento, é inadmissível essa prova também, né? Não só a prova ilícita, mas também a prova que deriva dela. A produção de prova ilícita é tolerada em favor do réu, né? A questão claro que eu não vou pedir conceito, porque conceito é isso, né? É inadmissível a prova ilícita e é inadmissível a prova derivada da ilícita, né? A questão que a gente que vem dificultar um pouquinho aqui é que tem aquela questão da prova ser obtida por uma fonte independente da primeira. Essa prova, que ela é obtida de uma fonte independente da primeira, ela terá validade, ela não será considerada ilícita, né? Então, daí eu dei 2 exemplos para vocês na sala. Um exemplo de que seria possível, o outro não. Então, imagine a seguinte situação. Ilegalmente, a polícia intercepta uma carta, né? A gente sabe que, pela Constituição Federal, existe o princípio da intimidade, o princípio da inviolabilidade, né? E tudo mais. Então, para interceptar uma carta, para interceptar uma ligação telefônica, a polícia ela tem que pedir a autorização do juiz, e o juiz tem que conceder essa autorização. Se ela fizer sem que haja essa autorização, é uma prova ilícita. Então, imagine que a seguinte situação: a polícia intercepta ilegalmente uma carta. Aí, nessa carta, tem uma indicação de que tem uns objetos de origem criminosa, certo? No barracão de fulano, tá? Então, veja bem, aquela carta, ela pode ser utilizada como elemento de prova em alguma ação? Aquela carta que foi objeto de interceptação ilegal, ela pode ser utilizada como prova numa ação penal? Não, porque ela é ilícita. E se a polícia for até esse barracão e apreender os objetos ilícitos ali? Esses objetos poderão ser utilizados como elemento de prova? Sim, o Igor respondeu. Quem concorda com o Igor e quem discorda do Igor? Eu concordo com o Igor. Joia. Wesley, o que você acha? Acho que não. Tá. Gente, vocês concordam que a polícia, só chegou ao barracão porque ela soube da existência daqueles objetos pela interceptação ilegal da carta? Concordam comigo? A carta interceptada ilegalmente foi um meio direto para se chegar aos objetos ilegais. Então, gente, esses objetos não poderão ser utilizados como elemento de prova, é uma prova ilegal. Por quê? Porque ele é um fruto proibido, ele é um fruto da árvore proibida, ele é um fruto da carta interceptada proibida. Agora, imagine a seguinte situação. Essa mesma carta interceptada pela polícia ilegalmente, ela noticia o verdadeiro culpado de um assalto, certo? Então, imagina assim, Miguel está preso por um assalto, certo? Ele está respondendo criminalmente pela prática de um roubo em uma agência bancária. Ilegalmente, a polícia intercepta uma carta, que nessa carta noticia o verdadeiro culpado desse assalto. Essa carta, ela poderá ser elemento de prova em favor do Miguel?
Vocês concordam que aqui, apesar de ser uma interceptação ilegal, ela vai beneficiar o Miguel. Então, para beneficiar o réu, ela pode sim, tá? Para beneficiar o réu. Então, quando for analisar o caso concreto, a gente tem que ver, vai beneficiar o réu? Se for beneficiar o réu, é tolerado a utilização de prova, tá? Quando não, vocês têm que analisar. Claro que aquela prova ilícita não tem o que falar dela, aquela árvore é proibida. Aí a gente tem que analisar os frutos, né? Sempre vai ter um probleminha assim, que vai ter um fruto ali que você tem que analisar. Se esse fruto, ele teria sido conhecido independente dessa prova ilícita ou não. Naquele nosso caso, não, né? Ele só foi obtido devido à interceptação ilegal. Então, ele era um fruto proibido. Então, essa é a questão da prova ilícita, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui para eu falar para vocês. Ó, da prova, vocês... acho que é isso, né? Agora, da matéria no geral, da matéria do primeiro bimestre... Então, é isso mesmo, gente. Para a prova do primeiro bimestre, esses são os pontos principais, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Ô, gente, só uma coisa, na hora de vocês contarem, uma dica aqui, na hora de vocês contarem o prazo decadencial. Um exemplo, eu soube do conhecimento da autoria de um crime de ameaça. Eu fui ameaçada na data de 20 de abril de 2021. Nesse mesmo dia, eu tive o conhecimento da autoria, né? Foi o Greg. De novo, Greg. Qual vai ser o meu prazo decadencial? O último dia do prazo decadencial, ou seja, qual que é o último dia quando vai vencer meu prazo decadencial, melhor dizendo? Qual vai ser quando vai decair o meu direito? Dali 6 meses, né? Mas eu quero a data certinha. Vamos lá. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, a gente tem que é no mês 10 de 2021. E o dia? Ó, a pergunta é, quando vai decair o direito? Quando vai decair o meu direito, tá? Ou seja, que dia que não vou mais ser o direito, vai extinguir a punibilidade. Não, Wesley, é um dia antes, tá? Você conta um dia antes. Então, se dia 20 foi o conhecimento da autoria, a gente conta dali 6 meses, vai dar o mês 10, mas daí não é o dia 20, é o dia 19, tá? Então, o prazo decadencial, ele é um prazo material. Não, ele é um prazo... Deixa eu ver se ele é material processual, peraí. Ele é um prazo material e não processual. Então, você coloca um dia antes que dá certo. Por quê? Vou explicar por quê. Porque o prazo processual, ele começa a contar no próximo dia, né? Então, por exemplo, eu sou intimada para apresentar as alegações finais. O meu prazo, apesar de falar que conta hoje, né? Ele começa a contar amanhã, né? Porque eu excluo o prazo processual, eu excluo o primeiro dia e conto o último, né? O prazo processual. Então, eu excluo o primeiro e conto o último. O prazo material, que é o caso do prazo decadencial, você conta o primeiro dia, então você conta o dia 20 e você exclui o último. Então, por isso que acaba no dia 19. Tá? Então, se atentem a isso. Nos problemas que vocês encontrarem aí na frente, na vida de vocês se atentem a essa questão do prazo decadencial. O artigo que fala do prazo decadencial, gente... Eu falei para vocês uma aula, não sei se vocês anotaram. E eu não
não sei ele de cabeça, mas eu vou procurar aqui. Alguém anotou aí, é artigo, prazo, decadencial. 38. Vou ver se é o 38. Salvo disposição contrária, o ofendido... decai o direito do ofendido, tá. Isso aqui, beleza. Mas eu queria achar o artigo... que fala da contagem do prazo. Cento e três, será? Vamos olhar aqui. Não, não é 103, não. 103 Código Penal, vamos ver se é. Ele também fala do prazo decadencial de 6 meses, mas eu queria achar, assim, o artigo que fala da contagem, mas eu não achei. Mas, enfim, saibam que é um prazo material e que você exclui o primeiro dia, inclui o primeiro dia e exclui o último. Por isso que termina no dia 19, não no dia 20. Beleza? Gente, alguma dúvida? Todos estão preparados para a prova? Dúvidas só surgirão na hora da prova? Como estão? Tranquilos? Então, vou fazer a chamada de vocês. O 38, Janaína, e o 103 falam do prazo decadencial mesmo, é o fundamento legal. Obrigada. Gregory, pode acabar o ano. Tem muita coisa ainda para aprender, Gregory. Que isso? Vou uma coisa aqui. Vamos lá. Dia 20/4/2021. Aula. Revisão. Acho que é aula 11. É Priscila, beleza, que tá como Janaína. Ana Carla. Bruna Ribeira, quem quiser sair não pode sair, tá, gente? Muito obrigada e uma boa noite. Bruna Ribeira, Camila Teixeira, Gregory Teixeira, acho que é aula 12, beleza. Gregory Teixeira, Valdivino. Presente. Obrigada. Gabi. Fica tranquila, não tem problema não. Gabi, presente, né? Vitória Constantino, Vitor Hugo, Carolina Regina, Vanessa Almeida, Leonardo, boa noite, gente. Caleb, Maria Heloísa, Walisson, Júlio Bigoni, Igor Pegorário, Maria Daniela. Obrigada, igualmente. Jussara, Israel, Tainá, Vitória Gardim. Hoje nós não temos nenhuma vitória. Larissa Dias, Renan Franklin, Wesley Rossi, Kleber. Wesley, beleza. Kleber não está. Sheila está quietinha, mas está. Gabriela Rodrigues,
Débora, Luiz Paulo, Marcos Meneghelli. Valeu, Marcão. Priscila Grazielli. Joia, gente. Chamei todo mundo, né? Uma boa noite. Fiquem com Deus. Bom feriado para vocês.